Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa live, né? Eu estou muito feliz com a live que estamos realizando pela Divisão de Ações Inclusivas, a nossa primeira live, né? E é uma live acessível, a gente vai estar utilizando de alguns recursos, como a interpretação em libras, descrição de imagens. Aí eu estou, assim, bastante feliz mesmo com o tema que a gente vai estar abordando, né, com a participação aqui do procurador, né, do Ministério Público do Trabalho. E antes de mais nada, assim, já começando, né, essa live acessível, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Maísle Souza, sou administradora na UFS, atualmente lotada na Divisão de Ações Inclusivas. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados curtos, tenho olhos levemente puxados, lábios grossos. Eu estou vestindo uma camisa salmão, né? E ao meu fundo nós temos aqui uma parede em 3D, né? Simulando um muro. Ainda aqui em tela nós temos os intérpretes de Libras da DAIN, a Elisana, que está interpretando no momento. A Elisana, ela é parda, tem cabelos médios castanho, olhos castanhos e usa óculos. No momento ela está com camisa azul marinho, né? E atrás dela uma parede branca. Temos também a intérprete de Libras, Érica. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, curtos e liso, olhos verdes e usa óculos. Ela também está utilizando uma camisa preta e ao fundo dela também uma parede branca. O Rigleison, também intérprete de Libras, ele é moreno claro, cabelo curto, preto, olhos castanhos escuros. Está utilizando uma camisa preta, ao fundo dele também uma parede branca. E Eglis, ela também é branca, olhos esverdeados, cabelos medianos e está utilizando uma camisa preta, ao fundo dela também uma parede branca. Tá? A Eglis é que vai estar com vocês, verificando o chat e as perguntas que vocês vão estar lançando. A gente colocou a opção também de vocês, das pessoas surdas que quiserem, também tem a opção de gravar seu vídeo com a pergunta em Libras e encaminhar para o WhatsApp por esse número que a gente colocou aí. Deixa eu reforçar aqui o número. DDD 79999277910. Tá? Os intérpretes de Libras eles vão estar revezando durante toda a nossa live, então, nesse momento a gente inicia com a Elisandra. Eu peço que os demais possam desativar a câmera, né, para a gente dar seguimento aqui à live. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer alguns agradecimentos, né, agradecer a professora Gláucia Barreto, né, que já está aqui com a gente, vai fazer a nossa abertura oficial, né, a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, agradecendo também a coordenação da CODAI e principalmente ao Rogério Silva Santos, que é o coordenador da Divisão de Ações Inclusivas, que acho que antes de mais nada é um entusiasta e sempre assim disposto a apoiar e dar todos os recursos que forem necessários para a gente realizar eventos como esse. Então, agradeço bastante desde já. Agradecer também a TV UFES, em nome da professora Maria Bittencourt, né, aos técnicos que, iniciando com o técnico Romário e agora com o técnico Elson, que deu grande apoio para a gente estar realizando essa live. Agradecer também ao Ministério Público do Trabalho, tá, em nome da servidora Aires Pinto, tá, e a Ana Elizabeth Alves Santos, que é assessora de comunicação e prontamente sempre nos atendeu, né,
nos tornou disponível essa possibilidade aqui de live e, claro, ao doutor Mário Luiz Vieira Cruz, né, por se disponibilizar que está com a gente nesse dia. Tá? Obrigada mesmo. A equipe da DAIM, quero agradecer em especial a Priscila, a Eglis, que eu já apresentei aqui, aos intérpretes de Libras e ao bolsista Matheus, que foi quem atuou com a gente aqui nos bastidores para a gente chegar ao dia de hoje. Tá? Então, eu convido agora a professora doutora Gláucia Barreto, que é proreitora de assuntos estudantis, né, que vai fazer a nossa abertura oficial do evento. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui. Cumprimento aqui os companheiros de live, o Dr. Mário Cruz, a Maísle, e cumprimentando Maísle, estou cumprimentando toda a equipe da DAIM, inclusive Rogério e demais participantes. A DAIM, que é uma divisão dentro da Proeste, mas cujas atividades ultrapassam os limites da Proeste, né? Então, muito satisfeita de estar aqui presente nesse evento, essa live acessível, discutindo o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, é um tema muito atual. Então, parabenizo pela escolha do tema e por pensar num evento nesse momento tão oportuno, né? Onde a gente está preocupado com os empregos e a gente principalmente discute isso para o público da DAIM, né? Então, cumprimento a todos e a partir de agora declaro aberta essa live. Obrigada, doutora Gláucia. Eu acabei não fazendo a sua descrição, né? Eu notei, estava aguardando. Para as pessoas cegas, as pessoas de baixa visão. A professora Gláucia, ela é branca, tem cabelo curto, cacheado e castanho com poucas loiras, tem olhos castanhos, rosto oval, nariz comprido, queixo pequeno, sorriso aberto. Ela está vestida com uma camisa florida, ao fundo dela uma parede branca com alguns quadros. É isso? Isso mesmo. Obrigada, Maísa. A senhora pode ficar à vontade agora para desativar a sua câmera. E para nos acompanhar, né? Seguir com a gente aqui, acompanhar a live com o Dr. Mário Cruz. A professora falou sobre esse tema, né, do mercado de trabalho, e a gente considerou muito relevante o nosso público-alvo são os graduandos, né, da Universidade Federal de Sergipe. Então, são alunos que muitos deles já estão em organizações, seja como bolsistas, como estagiários, alguns como empregados, né? Nós já temos egressos, nós temos alunos que estão para se formar, né? Então, assim, é importante que a gente traga esse tema, né, como reflexão, como já uma preparação, tá? E não só para ele, mas como a sociedade como um todo, né? A UFES, ela tem esse papel de estender os seus projetos, as suas ações. Então, eu acho que cada vez mais que a gente traz esses temas que envolvem a diversidade, a gente consegue enriquecer, ampliar, né, nossa visão de mundo e conseguir entender, assim, que ações afirmativas, elas são necessárias para a gente conseguir ser cada vez mais inclusivo, né? Então, eu agradeço mais uma vez, né, a presença do Dr. Mário Cruz. Vou estar fazendo a descrição dele aqui também. Um momentinho aqui. Antes de mais nada, deixa eu só repetir para vocês que durante toda a fala vocês podem estar enviando perguntas pelo chat, tá? Nós temos uma pessoa que está monitorando as perguntas. Ao final, nós vamos reservar um espaço para estar respondendo todas essas perguntas, tá? E, como eu falei, os surdos, se preferirem, podem gravar vídeo e enviar por WhatsApp, tá? Se possível, se identifiquem. Fale o nome de vocês, se é aluno, se é docente,
se é de outro órgão, né? Se é uma pessoa com deficiência ou não, tá? Para a gente também aqui se aproximar um pouquinho mais, né, dessa live. Então, convidar para proferir lá o procurador Dr. Mário Luiz Vieira Cruz, né? Ele é bacharel em Direito e pós-graduado em Direito e Constituição pela nossa Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, Espanha, é membro do Ministério Público do Trabalho desde 2003 e coordenador regional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, Cor de Igualdade. Né? O doutor Mário é branco, tem cabelos raspados, olhos castanhos escuros, usa óculos de grau de armação preta e barba branca. No momento ele está vestido com uma camisa social branca e uma gravata azul, né? Ao fundo dele, um nicho com alguns livros, um porta-retrato abaixo. E é isso, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a disponibilidade do Ministério Público, né? Sempre um parceiro com a Universidade Federal de Sergipe. Recentemente tivemos essa campanha, né? Tô com a UFES, que foi nesse momento tão delicado em relação à pandemia. E espero que a gente tenha um momento bem proveitoso e deixo aberto o espaço para as suas falas iniciais. Doutor Mário, o seu som, coloque para ativar, por favor. Agora me escutam? Isso. Desculpem. Mas isso é bom, tem a ver com o tema. É bom a pessoa sentir alguns aspectos. Como eu dizia, antes de tudo eu queria agradecer ao convite que me foi feito. Não só uma obrigação profissional minha participar de eventos como esse, mas antes de tudo um prazer atuar desta forma, que conforme eu vou explicar mais adiante, é uma das formas de atuação do Ministério Público neste tema e em outras, e principalmente dizer do meu prazer de sempre participar de eventos que envolvam a Universidade Federal do Sergipe, visto que eu tenho uma dívida com a Universidade Federal do Sergipe, que foi a instituição na qual eu fiz meu curso superior, como já foi dito, na qual eu fiz uma pós-graduação. Na verdade, eu cheguei a fazer até um outro curso superior antes do curso de Direito também na UFES e só tive nessas instituições alegrias e um resultado na minha preparação profissional que traz frutos. E até hoje, registro aqui mais uma vez meus agradecimentos à Universidade Federal do Sergipe, não só pelo convite, como também pela formação que me proporcionou, que também, como vamos ver hoje no evento, a formação, ou às vezes até a reabilitação, é essencial para a inclusão de qualquer pessoa no mercado de trabalho, como se diz. Antes de tudo, senhora Maíra, eu gostaria de registrar um aspecto para que não se criem falsas expectativas. O fato de eu ser coordenador regional da Cor de Igualdade em Sergipe, representando aqui o Ministério Público do Trabalho, que é um dos ramos do Ministério Público, não me coloca, longe disso, como a pessoa mais qualificada para falar sobre o tema, né? Hoje em dia que se fala tanto em local de fala, visto que os contatos que nós temos em eventos dos quais participam pessoas com deficiência, como sempre deve acontecer, né? O envolvimento da pessoa com deficiência no tratamento desse tema é indispensável, né? Nada sobre elas sem elas, né? Nada sobre nós sem nós, como o próprio slogan diz. Esses contatos com pessoas com deficiência nesses eventos, bem como contato com pais, né? Mães de pessoas com deficiência, mostram às pessoas das outras instituições, das instituições públicas, o quão longe do real conhecimento da problemática nós estamos. Então, eu tenho que confessar aqui no início a minha ignorância sobre o tema, visto que, por uma vicissitude da vida, eu não me encontro
vamos dizer, completamente imerso nessa situação do público-alvo que a gente vai tratar. Ou seja, o ideal seria aqui que tivesse uma pessoa que não só membro do Ministério Público fosse, mas também fosse uma pessoa que fosse deficiente com impedimento, né? E já para fazer mais uma vez um link com o que a gente vai falar, e sobre a evolução, né, do conceito de deficiência, quando o conceito sai simplesmente da pessoa com deficiência e parte para esse aspecto social da interação da pessoa com deficiência com o meio, e é justamente a barreira que surge nessa interação da pessoa com deficiência com o meio que vai gerar o obstáculo, que vai gerar o impedimento, que pode ser de longo prazo ou não, é que a gente verifica como isso é relativo. Então, eu dizia no início que não me enquadro completamente no grupo de pessoas que teria mais, vamos dizer, local de fala para falar sobre o assunto, mas, ao mesmo tempo, para nós vermos como a coisa se naturaliza, se eu chegar aqui, vou descrever isso para os que não podem ver, e fizer isso, por exemplo, e para os que não podem ver, o que eu fiz foi tirar meus óculos, que são óculos de grau, que eu preciso, né? A barreira surge. Então, é uma coisa tão natural nós não considerarmos, me desculpem, mas vou recolocar os óculos de grau. É tão natural a gente não considerar deficiência situações em que a barreira foi removida, que a gente esquece. Ao passo que em outras situações vai ser justamente a presença da barreira que vai gerar a inacessibilidade da pessoa com deficiência aos seus direitos e às suas liberdades. Então, seria bom que num futuro tão natural como fosse uns óculos de graus, nesse padrão que eu uso, ser considerado uma coisa natural e ninguém quer pensar em considerar alguma limitação daquela pessoa porque ela precisa de uns óculos de grau, a mesma coisa a gente tem esperança que isso se expanda para todas as deficiências. Mas, dito isso, no início, que apesar de serem palavras iniciais, são também, vamos dizer, antecipações sobre o tema que a gente vai tratar, tema esse que eu me comprometi com a senhora Maríslia, que não passaria 30 minutos, justamente para que o nosso encontro se transforme mais num momento de troca, para que haja mais espaço para que eu responda as eventuais perguntas que me forem feitas através do chat, através de áudio, através de vídeo, só peço que não sejam muito difíceis. Eu vou falar menos e deixar mais espaço para a gente falar. Como muitos sabem, mas aqui eu repito, o Ministério Público é uma instituição no Brasil que goza de uma certa independência de atuação, né? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o Ministério Público ele não é vinculado, muito menos subordinado, nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Judiciário. O Ministério Público no Brasil é o que a Constituição chama de uma função essencial à justiça. E funciona no Brasil com uma excepcional independência, uma excepcional autonomia, que não se encontra nesse nível em outros países. Porque não só o Ministério Público não é subordinado nem vinculado ao Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, como dentro dele os seus membros, ou seja, as pessoas que efetivamente atuam juntamente com os servidores para que o Ministério Público atinja seu fim, mas no caso específico agora eu estou falando dos membros, eles gozam de uma chamada independência funcional. Então, eles têm total liberdade, pautada apenas pela Constituição e pela lei, para atuar. E isso, como tudo na vida, tem um lado bom, um lado ruim, mas permite que o Ministério Público atue com uma autonomia, com uma independência funcional, que é o termo técnico usado, que permite executar atividades que talvez outras instituições públicas, não por limitação da pessoa, não por limitação do servidor que ali está, mas por conta da forma que aquela instituição se organiza, não possa executar. E é justamente usando dessa independência funcional que o Ministério Público atua em várias áreas. Mais especificamente o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho é um ramo especializado dentro da estrutura, vamos dizer assim, do Ministério Público Federal, vamos chamar assim. O nome técnico, na verdade, é Ministério Público da União. Então, o Ministério Público do Trabalho, como uma estrutura especializada dentro
do Ministério Público Federal, lato sensu, do Ministério Público Federal de forma ampla, ele atua em várias áreas que envolvem direitos fundamentais, que envolvem direitos humanos do cidadão e da cidadã que vive do trabalho subordinado. Dentro de todo esse espectro, dentro de todo esse leque de atribuições que o Ministério Público do Trabalho tem, um dos âmbitos de atuação é justamente o âmbito da promoção da igualdade e do combate à discriminação. Essa atividade na promoção da igualdade e do combate à discriminação é, nacionalmente, coordenada por uma coordenadoria cujo nome é Cor de Igualdade, que já foi até mencionado aqui no início, e que eu represento aqui no estado de Sergipe. Eu sou representante regional da Cor de Igualdade e dentro dessa estrutura de atuação do Ministério Público de Independência Funcional, eu procuro subsidiar os colegas de material, de informações que facilite o trabalho deles na atuação no combate à discriminação, na promoção de igualdade de todo e qualquer cidadão que viva do trabalho subordinado. Dentro desse grupo de cidadãos e cidadãs que vivem do trabalho subordinado, há pessoas que, além da própria vulnerabilidade em que se está quando se depende de outra pessoa para receber aqueles valores que você usa para viver, né, valores de natureza alimentar, como a gente diz na área jurídica, bem como para que o local onde muitas vezes se passa boa parte da vida, 1/3 do dia, muitas vezes, que aquele local seja um local seguro, que aquele local seja um local que não seja hostil. Dentro desse grupo de pessoas que o Ministério Público do Trabalho tem como função tratar os direitos e interesses, existem grupos que são mais vulneráveis ainda, ou seja, o próprio fato de a pessoa ser um trabalhador subordinado já o deixa vulnerável, mas existem grupos que são mais vulneráveis ainda. E podemos citar como exemplo o trabalhador jovem, né? O trabalhador que nem deveria estar trabalhando, ou seja, aquele trabalhador com menos de 14 anos, o trabalhador que já está trabalhando de uma forma especial, como aprendiz, a partir dos 14 anos, não é? O trabalhador idoso. Então, esses grupos estão mais vulneráveis ainda que o trabalhador de uma forma geral. E dentro desses subgrupos, vamos dizer assim, é que vai estar o grupo das pessoas com deficiência. Daí porque dentro do Ministério Público, dentro do Ministério Público do Trabalho, dentro da Coordenadoria de Promoção de Igualdade e Combate à Discriminação, nós temos aí um grupo que é muito caro para o Ministério Público, é um foco importante, que é o grupo das pessoas com deficiência, né? Tanto aquelas que já estão trabalhando, como aquelas que ainda não estão trabalhando e têm como direito fundamental ter um emprego, ter um trabalho de sua livre escolha e que esteja em sintonia com as suas habilidades pessoais. Tudo isso eu digo porque eu já passo do pressuposto de afastar aquele mito, afastar aquele preconceito, que o fato de a pessoa ser uma pessoa com deficiência estaria, vamos dizer assim, privada de acesso a determinadas funções, determinadas ocupações. Isso já tomado como pressuposto. Não, ter deficiência não pode ocupar aquela função, aquela ocupação. Esse é um mito que, aos poucos, felizmente, se vem derrubando pelo fato de heróis e heroínas que funcionam como, vamos dizer assim, na vanguarda da sua situação, virem a ocupar essas ocupações, essas funções e demonstrarem que muitas vezes vêm a desempenhar suas funções melhor ainda do que aquelas pessoas ditas sem deficiência e que já vinham costumeiramente ocupando aquelas funções. Então, é nessa inclusão, né, e não uma mera inserção da pessoa, isso se tiver tempo a gente vai falar mais, é nessa inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, eu não gosto muito desse termo mercado de trabalho, vamos chamar assim, no ambiente de trabalho, que o Ministério Público pode funcionar como um instrumento de facilitação. Por que eu digo isso? Pode funcionar como um instrumento de facilitação. Porque a experiência pessoal, a vivência e tudo que a gente vê no mundo de hoje mostra que não devemos, nós, pessoas que temos um direito ou uma liberdade a ser garantida, depender única e exclusivamente de uma entidade pública.
seja ela Ministério Público, seja ela antigo Ministério do Trabalho, né, hoje dentro do Ministério da Economia, seja isso que eu me referi à parte da inspeção do trabalho, seja o sistema, sim, o sistema de inclusão de pessoas com deficiência, não devemos, se queremos ter sustentabilidade no acesso ao nosso direito, à nossa liberdade, a experiência mostra que não devemos nunca nos fiar apenas numa estrutura pública. Por que digo isso? Porque há vicissitudes da vida, coisas até inesperadas, coisas que, se possível, a gente esperaria nunca passar na vida, que surgem, que ocorrem, e aquele meio, aquela instituição pública, que era na qual a gente se fiava única e exclusivamente, ela pode, por uma série de vicissitudes, deixar de estar disponível. Por que eu digo isso? Vejam essa situação em que estamos atualmente de pandemia. Né? Veja quanto não só as pessoas ditas sem deficiência passaram a ter dificuldade a ter acesso a manter o trabalho, a oferir recursos do trabalho para poder viver, vem enfrentando, e aí multipliquem por não sei que número a dificuldade que uma pessoa com deficiência está tendo. Se essas pessoas se fiam única e exclusivamente... Voltei? Eu não escuto a senhora. A senhora está com o microfone fechado para mim. Bom, prossigo? Ok, pode prosseguir, Mário. Eu não sei em que parte perdi a conexão, mas em resumo o que eu dizia para a gente ganhar tempo, aproveita e pergunta até que horário eu tenho, dona Maísa, mesmo considerando que eu disse que ia falar menos e talvez não esteja nem falando pouco. Para essas considerações iniciais, mais uns 15 minutos, e aí a gente começa Tá, então mais 15 minutos, tudo bem. Então no meu relógio são 9h56, eu teria até 10h10 para terminar. Mas o que eu já dizia era o seguinte... A gente vai conversando aqui. Da importância de as pessoas com deficiência não se fiarem exclusivamente de entidades públicas, apesar de entidades públicas como o Ministério Público atuarem, como eu vou explicar aqui, dentro de alguns parâmetros que a dona Maísa me passou para explanar, por conta de que atividades como essa podem se ver obstruídas em situações especiais como essa da pandemia. Então, o que aconteceu? A atividade na promoção de interesse, por exemplo, que é aquela atividade que o Ministério Público desenvolve na linha da prevenção, na linha da explicação para as pessoas envolvidas em que consiste o seu direito, como se fazer para ter direito àquele direito, para ter acesso àquele direito, àquela liberdade, pode se ver obstruída, porque o Ministério Público, por conta da pandemia da Covid, passou a ter todos os seus membros receberem todos os procedimentos que chegam à Procuradoria, e a atividade de promoção de interesse nesses últimos 12 meses se viu deveras prejudicada. Daí é porque é importante a existência de uma organização, vamos dizer assim, da sociedade civil, paralela às entidades públicas, para que esse fluxo, para que esse acesso ao direito e à liberdade não sofra eventual solução de continuidade quando entidades públicas estão com suas atividades prejudicadas por situações excepcionais. Mas, dito isso, que na verdade eu já adiantei vários aspectos da fala, eu não estou fazendo só uma consideração preliminar aqui, jamais eu já estou falando da fala, eu gostaria de abordar, já com os parâmetros que a dona Maísa me passou, a questão da vaga, da reserva de vaga nas empresas com 100 ou mais trabalhadores. Não há dúvida, esta ainda é... Só para esclarecer ao público, né, passar alguns pontos, né, para a doutora Mari, e aí dos pontos que eu pedi que ele abordasse, né, a gente fala de inclusão, né, e apesar de tanto tempo, né, a gente tem aí a Lei 8.213 de 91, onde já estava disposto, previsto essa necessidade, né, de cotas para organizações que têm mais de 100 empregados. Então, a gente fala de inclusão quando muitas vezes a gente ainda tem que falar de acessibilidade, né? E aí eu perguntei ao doutor Mário isso, né? Se 30 anos depois o cumprimento dessa cota ela ainda é motivo, né, de fiscalizações, de investigações, né, pelo Ministério Público do Trabalho. Isso, foi muito pertinente, inclusive todos os pontos que a dona Maísa me enviou eram bastante pertinentes, tanto que ela chegou a perguntar se eu queria mudar ou incluir mais alguma coisa, eu disse, claro que não, os seus pontos estão perfeitos e
enfocam a situação com clareza, mostrando que a senhora efetivamente é uma pessoa indicada para estar na atribuição que a UFES lhe incumbiu. Efetivamente, todos esses pontos são pertinentes. E, para ganhar tempo, já que eu falei demais, eu digo sempre que vou falar pouco, mas eu falo muito, eu queria dizer que, primeiro, que o fato de a lei ser antiga não é um indicativo de que ela não deveria mais estar sendo cumprida. Isso é uma perplexidade que muitas vezes as pessoas têm, mas que eu sempre que tenho oportunidade, eu friso. Veja, se aquela atitude fosse uma atitude que naturalmente fosse adotada, não precisava de lei. A lei só existe justamente porque é uma atitude que normalmente não é adotada. É uma atitude em que as pessoas resistem de tomar ou insistem em tomar quando a lei prevê um ilícito, às vezes até um crime, e é preciso essa resposta do Estado para estimular e para provocar. Então, o fato da lei ser antiga não é um indicativo de que ela já deveria ser cumprida. Talvez ela sempre deva cumprir, deve existir. Por quê? Porque por mais que a gente tenha esperança que no futuro não se precise de uma lei sobre isso, a abordagem para que essa lei, melhor dizendo, a abordagem para que essa reserva de vagas ocorresse naturalmente, precisa ser mais ampla, não é? A gente, às vezes, mudando completamente o foco, e me pedindo desculpa se a comparação é inadequada, é mais ou menos quando a gente quer que um filho nosso, uma filha nossa, adote determinado comportamento, e esse comportamento só é tomado quando ele se vê no risco de tomar um castigo. Então, a gente sabe que esse não é um comportamento sustentável. Enquanto aquele comportamento só for adotado se a pessoa tiver medo de tomar um castigo, como é o caso da reserva de cota, volta e meia ele vai ser descumprido. Ou seja, sempre que esse castigo não estiver na esquina, ameaçando, ele vai ser descumprido. Então, essa reserva de cotas, ela está dentro, quer queiramos, quer não, da estrutura da inclusão. Né? Como a cota vai ser reservada, como a pessoa com deficiência vai ser colocada dentro desse ambiente de trabalho, é que ali a gente pode ter uma mera inserção ou pode ter efetivamente uma inclusão. Isso eu digo por quê? Porque reservar a vaga, empregar alguém, formalizar o vínculo de emprego, não é atender essa reserva de vaga, porque não se teve aí nesse momento uma efetiva inclusão. A pessoa com deficiência deve estar nesse ambiente de trabalho, e esse ambiente de trabalho deve ser acessível. As atribuições que estão sendo dadas a essa pessoa com deficiência devem ser atribuições no mesmo patamar das demais pessoas. Então, se não houve efetivamente a inclusão da pessoa com deficiência ao se cumprir a cota de vagas, a lei não foi cumprida e ela precisa ser, de alguma forma, abordada. E, como eu dizia, a melhor forma de que, no futuro, eventualmente, nós não precisarmos ter uma lei como essa é o convencimento de que a reserva de vagas para pessoas com deficiência não é uma mera obrigação, não é um mero dever legal. Eu costumo usar esse termo, não é uma simples obrigação, na verdade é um dever legal, é mais do que uma obrigação. É um momento, é uma oportunidade de troca que aquele ambiente de trabalho tem. É um momento de engrandecimento daquele ambiente de trabalho, ou seja, deveria ser, se algum dia vier a ser encarada a reserva de vaga, ou seja, a empregabilidade, empregar uma pessoa com deficiência, se no futuro vier a ser considerado como um direito da empresa, e não uma obrigação legal, um dever legal, aí sim nós teremos um momento em que pode ser até que tenha uma lei dizendo é direito da empresa ter parte dos seus trabalhadores ou todos os seus trabalhadores com deficiência. Aí nós mudamos, nós demos, como se diz, um giro copérnico, uma mudança de paradigma, onde aquilo que num primeiro momento era uma obrigação passaria a ser um direito. E aí sim a senhora ia ver que as próprias empresas, os próprios locais de trabalho queriam atrás de ter esse direito ser atendido, podendo enriquecer o seu ambiente de trabalho com as pessoas com deficiência ali trabalhando, uma troca, um engrandecimento mútuo que isso estaria. Então, infelizmente, a cobrança da cota ainda é uma das atividades principais do Ministério Público e também do Ministério da Economia através da Inspeção do Trabalho, este sim um órgão do Poder Executivo, e que nós procuramos cada vez mais não limitarmos no mero cumprimento da cota.
nós buscamos o cumprimento da lei como um todo, buscamos obter a diretriz da inclusão. Então, tanto a forma de seleção, de contratação, de entrevista, de lotação, de designação de funções, tem que se dar num aspecto mais amplo que proporcione a efetiva inclusão dessa pessoa e não um mero cumprimento formal da norma em que estaria muito longe da inclusão. Outro aspecto que eu queria... Como eu tinha pontuado, né, assim, a questão da cota, a gente vê a gente acaba envolvendo a empregabilidade, né, o que não necessariamente é a inclusão, né? Inclusive, se as organizações elas não tratam isso de uma forma estratégica, permeando toda a sua cadeia de valor, relações interpessoais, comunicação, mobiliário, sistema, elas correm o risco até de se tornarem organizações exclusivas, e aí entenda aí o exclusiva como organizações excludente, né? Excludentes, né? Então, eu até coloquei, e essa questão que o senhor falou no início, do lugar de fala, é uma coisa que a gente também tem essa preocupação, né? De que não falem por nós, né? Mas tanto que a todo momento na divulgação e reforço aqui, né? Que a gente sempre tentou colocar aqui na visão do Ministério Público do Trabalho, né? Porque não necessariamente, ou pode ser, mas não necessariamente é a visão da pessoa com deficiência, né? Então, eu reforço aqui na visão do Ministério Público do Trabalho, né? Se pudesse identificar um pouquinho quais são esses desafios que vocês mais percebem, assim, dessas pessoas ao procurar ter sua segurança, sua autonomia, né, no ambiente de trabalho. Nessa, como eu falei, convivência da inclusão, o que costuma mais chegar, né, ou nas investigações, ou por meio de denúncias mesmo? Então, nessa atuação do Ministério Público, que não é atuação de promoção de interesse, que já é atuação de investigar, de apurar a notícia de que alguma coisa ilícita está acontecendo, uma das principais informações que nós temos ainda é, efetivamente, como a senhora identificou, o não cumprimento desse dever básico, que é a reserva de vagas. E aí vem, por parte do empregador, do potencial empregador, um rol, muitas vezes injustificado, aqui ou ali, alguma coisa justificável, de desculpas, vamos dizer, justificativas, para não empregar a pessoa com deficiência. E a principal delas, infelizmente, vem a ser a informação de que não haveria pessoas com deficiência habilitadas para ocupar aquele cargo que está disponível. Veja que eu não estou falando aqui nem de um pressuposto de uma incompatibilidade daquela deficiência com o cargo, não. Aqui eu estou falando de uma afirmativa de que não haveria pessoas habilitadas. E é uma justificativa que, aos poucos, o Ministério Público procura afastar, procura desmitificar, indicando, inclusive, que, por conta de legislações, de alterações nas normas mais recentes, a própria habilitação da pessoa com deficiência pode e deve ser feita pelo potencial empregador, não é? Tanto seja já o contratando como uma componente daquela cota, e ali dentro fazendo exatamente o que faz com as outras pessoas ditas sem deficiência, que é preparando a pessoa para aquele posto específico. A gente sabe que numa grande organização empresarial é muito difícil, a não ser que seja uma pessoa que já trabalhou ali, uma pessoa que nunca trabalhou ali, ter todas as habilidades e competências para desenvolver sua função ali. Eu, quando entrei no Ministério Público, tive que aprender muita coisa dentro do Ministério Público. A senhora, quando começou a trabalhar na UFES, idem. E todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência precisam ser habilitadas para trabalhar na plenitude naquele posto de trabalho. Por que essa ausência de habilitação surge como justificativa para não contratar apenas as pessoas com deficiência? Porque porque quero contratar uma pessoa que não tem deficiência e ela não tem a formação, eu vou lá e a treino, a preparo e a habilito. Mas quando é com uma pessoa de deficiência, eu chego e digo, não, eu não contrato porque não está habilitado. Quer dizer, é uma justificativa frágil que o Ministério Público vem procurando desmitificar, indicando, inclusive, caminhos legais, que, como eu dizia, tanto pode ser pela contratação da pessoa com deficiência ali, já como ocupante da cota,
como por uma situação que é interessante, muitas vezes, para a empresa, de colocar a pessoa com deficiência, no primeiro momento, contratada como aprendiz, e que vai ter um reflexo muito interessante do ponto de vista remuneratório e patrimonial. Por quê? Porque tanto a contratação como aprendiz, como também, e aí é outra história, mas a gente, se tiver tempo, vai falar, como estagiário, tanto a bolsa do estagiário como a remuneração do aprendiz, porque o aprendiz é um empregado, recebe salário, recebe remuneração, são acumuláveis com o benefício de prestação continuada. Então, não é nem questão aqui da gente discutir, se houver esse tempo de discutir, a forma legal atual de que o benefício de prestação continuada é meramente suspenso durante o período de trabalho e pode depois ser retomado independentemente de outra perícia para a pessoa com deficiência. Ou seja, não vai ser o fato dela ter trabalhado, não vai ser o fato dela ter adquirido habilidades com o trabalho, com a experiência prática, que vai afastar dela o benefício de prestação continuada. Ele pode ser retomado. Não, a gente está falando aqui alguma coisa até que é mais, que é o fato da possibilidade de acumulação da remuneração do aprendiz, e como já abri esse parênteses, vou dizer, e da bolsa do estagiário, com o benefício de prestação continuada. Só que tem um limite, 2 anos. Durante 2 anos, normalmente os estágios não passam disso, e o contrato de aprendiz de pessoa com deficiência poderia passar disso, porque o contrato de aprendiz com a pessoa com deficiência não tem o limite de 2 anos, que para a pessoa dita sem deficiência não tem. Ele pode ser mais tempo. Mas a acumulação desses dois valores, dessas duas pagas, vamos dizer assim, ela só pode acontecer por 2 anos. Por que eu digo isso? Para mostrar que não só a empresa, o empregador, o potencial empregador, pode habilitar a pessoa com deficiência já como componente da cota, como também ele pode habilitar essa pessoa com deficiência, num primeiro momento, num contrato de aprendizagem, ou, eventualmente, se for o caso, através de um estágio, e que posteriormente vai se transformar na contratação efetiva. Então, o Ministério Público vem procurando o cumprimento dessa norma de cota, que infelizmente ainda é assunto recorrente para o Ministério Público, de forma ampla, buscando a efetiva inclusão, buscando afastar todos os tipos de barreira, né, principalmente a barreira que surge dos preconceitos, né, para que, efetivamente, a inclusão seja o mais perfeita possível. Então, é nessa área que o Ministério Público atua. Procurando abranger aqueles tópicos que, como eu disse, pois não? Desculpa, gente, aqui tem uma obra aqui próxima, então eu desativo o meu som e aí quando eu volto a falar, eu esqueço de ativar. Eu estava falando assim, inclusive também em relação a campanhas, né, que até eu sempre acompanhando notícias na área, né, agora por início de janeiro eu vi que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, ele tinha feito uma campanha Inclusão Já, né, para maior conscientização sobre os direitos pela Lei Brasileira de Inclusão, que aí lançaram vários vídeos com depoimentos. Tinha visto também pelo Ministério Público de São Paulo um curso, e aí foi quando eu falei, cara, vou procurar, vou tentar trazer essa temática também aqui em Sergipe, né? Inclusive, o Dr. Mário, ele é autor do livro, né, O Ministério Público como Garantia Orgânica dos Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho, que é fruto da sua tese de doutorado, né, doutor? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho, não só como autor do livro, mas pela sua vivência, né, quais são as ações socioeducativas, né, que têm sido feitas de orientação, procedimentos administrativos, ações judiciais, e aproveitar também para falar não só o que o Ministério Público tem feito, né, dessas ações, mas como também essa sociedade ela pode vir como parceira, né, desse trabalho do Ministério Público. Claro, veja, esse livro, que se encontra inclusive disponível para download completo na Escola Superior do Ministério Público, mais adiante a gente pode até, através da organização, passar esse link, é um livro mais amplo porque trata
da atuação do Ministério Público como garantia fundamental em todos os âmbitos de atuação do Ministério Público. Então, lá vai estar também a questão do combate ao trabalho escravo, vai estar lá também a questão do trabalho infantil, do meio ambiente e trabalho. Então, ele efetivamente não foca a questão da pessoa com deficiência, mas não há dúvida que tudo que está ali escrito pode ser aplicável à pessoa com deficiência. A atuação do Ministério Público, na linha do que a senhora disse que viu de outro estado sendo divulgado, é justamente aquela vertente que eu comentei no início, que muitas vezes uma situação como essa de pandemia pode vir a ser inicialmente prejudicada, que é a atuação na promoção de interesse. Que é, pronto, minha participação aqui hoje, nesse evento, é uma atuação na promoção de interesse. Eu não estou aqui investigando, muito menos processando ninguém por conta de algum ilícito que tenha comentado. Não, eu estou aqui para procurar, dentro das minhas limitações, passar para as pessoas informações, não só de quais são os direitos e liberdades que existem para as pessoas que vivem do trabalho subordinado e são pessoas com deficiência, ou pessoas que querem viver do trabalho subordinado e são pessoas com deficiência. Claro que isso se aplica também para a atuação como autônomo, atuação como empreendedor, mas eu estou focando a área do Ministério Público que eu atuo mais trata. Como também eu estou aqui para mostrar como o Ministério Público está à disposição para, se situações como essa ocorram. Então, se uma situação de ilicitude efetivamente estiver ocorrendo, ou se suspeita que está ocorrendo, ela pode ser levada ao conhecimento do Ministério Público através, hoje em dia, que é muito comum, da própria internet, ou se eventualmente dentro do nosso site ainda restar alguma barreira que impeça uma pessoa com deficiência de ter acesso a isso, tanto essa pessoa pode... Claro, estamos inicialmente agora com o atendimento presencial novamente suspenso, mas como pode gravar um vídeo e enviar para os números de contato e ali talvez superar alguma barreira que ainda exista para uma pessoa com cega ou com baixa visão ou uma pessoa eventualmente que seja surda e não seja alfabetizada, que pode mandar o vídeo em Libras sem problema algum. E, a partir dessa informação, o Ministério Público verifica. Já temos alguma investigação em andamento sobre isso? Sim, já temos. Então, não é aberto um novo procedimento sobre isso. Essa informação é agregada a esse procedimento. Não temos nenhuma investigação sobre isso em face daquele empregador. Instauramos um procedimento novo e esse procedimento é distribuído. Na forma de atuação atual do Ministério Público, se a temática for discriminação por pessoa com deficiência, ela vai ser direcionada para os membros do Ministério Público que atuam com essa temática na divisão de trabalho de combate à discriminação e promoção da igualdade. Nesse contexto, é que é muito importante, às vezes, a pessoa... Isso é muito importante, eu vou destacar e vou frisar aqui. É muito importante que, mesmo que a pessoa que tenha feito a notícia de fato tenha pedido sigilo com relação à sua identidade, é claro, se a notícia de fato foi anônima, aí é muito difícil a gente fazer isso que eu vou dizer agora, né? Mas muitas vezes não é anônima. A gente investiga a notícia de fato anônima também, porque se não for investigar muita coisa, agora, claro, investiga com todo cuidado, investiga partindo do pressuposto que aquilo ali pode até nem ser verdade, mas investiga. Mas eu ia falar agora da notícia de fato que a pessoa pede sigilo com relação à sua identidade. Então, é muito importante, e eu quero aproveitar esse canal aqui para destacar, e sempre que posso destaco, que essa pessoa que faz a notícia de fato se disponibilize quando o Ministério Público mais adiante chama presencialmente, como era no passado e a gente tem esperança que seja no futuro, ou eventualmente, como se desenvolveu agora e a gente vai retomar, que a gente vai manter através da internet, para prestar alguns esclarecimentos adicionais que vão ser decisivos para a atuação do Ministério Público. Porque eu vou dar só um exemplo à senhora aqui. Muitas vezes alguém diz assim, sou pessoa com deficiência, estou trabalhando em tal local e sofro assédio moral. Quer dizer, uma informação só desse tipo não é suficiente, muitas vezes, para o Ministério Público atuar, porque não tem detalhes. E outra coisa, dizer que sofre assédio moral, eu também já disse isso em outras oportunidades, peço desculpa a quem já ouviu, mas vou repetir aqui, é a mesma coisa de a pessoa ir ao médico e dizer eu tenho tal doença. Assédio moral é uma situação que uma pessoa ou outra com habilidade técnica precisa analisar para ver se efetivamente aquilo é uma situação de assédio moral ou não. E aí, onde é que se vai ter essa informação? Na pessoa que noticiou. Então, tentando não fugir muito da sua pergunta, mas aproveitando a oportunidade para falar,
É importante que a pessoa com deficiência ou qualquer cidadão que procura o Ministério Público com a situação que suspeita que seja ilícita e que gostaria que o Ministério Público averiguasse, se coloque à disposição para esse chamado do Ministério Público para esses esclarecimentos iniciais. Fique tranquila, fiquem tranquilas. Mesmo com esse contato inicial, se a pessoa pediu lá no início sigilo quanto à sua identidade, o sigilo vai ser mantido. Normalmente, esses encontros vão ser só da pessoa noticiante com um membro do Ministério Público, mas ninguém, não vai ter ninguém lá do empregador para ver quem é ou saber quem é, não. Só nós dois, para que a gente possa ter essas informações adicionais. Porque eu vou lhe dar só mais um exemplo. Além desse, de a pessoa simplesmente dizer assédio moral e esperar que a gente investigue, existem outros, por exemplo, que diz assim, que relatam uma situação muito pessoal, né? Vamos dizer que é uma empresa de médio porte e que, infelizmente, só existe aquela pessoa com deficiência lá. A pessoa noticia uma situação de deficiência, de discriminação por conta da deficiência, relata que aquilo só aconteceu com ela e pede sigilo quanto à sua identidade. Veja que situação complexa. Como é que nós vamos investigar uma situação que, como foi narrada, só aconteceu com uma pessoa, que muitas vezes a própria pessoa diz, olha, eu sou a única pessoa com deficiência aqui, narra aquela situação e pede, olha, mas eu não quero que saibam que fui eu que levei para aí. É muito complicado, a gente precisa chamar a pessoa e mostrar os prós e contras de a gente continuar a investigação daquela situação específica, porque se eu investigo, é muito difícil que não seja associada àquela pessoa, àquela investigação. Então, não vou entrar nesses detalhes todos, mas só buscando atender ao seu questionamento e, ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade dessa via para alertar da importância de, quando se faz uma notícia de fato ao Ministério Público, se colocar à disposição, nós vamos procurar remover toda e qualquer barreira que eventualmente ainda exista entre essa pessoa e esse momento, esse encontro, inclusive eventualmente agendando para que haja um intérprete, procurando remover toda e qualquer barreira, para que essa pessoa, na sua plenitude, possa nos dar mais detalhes, para essa pessoa ouvir do Ministério Público as possibilidades e impossibilidades de determinada situação, continuar a investigação preservando o sigilo da identidade da vítima, porque muitas vezes o noticiante é a própria vítima, né, de preservar esse sigilo, e esse primeiro contato é importante. Mas, infelizmente, muitas investigações são arquivadas porque a gente não consegue ter esse primeiro contato, seja nesse caso específico de pessoa com deficiência, seja em outra área que eu atuo muito, que é na questão de assédio moral de uma forma mais ampla, uma série de notícias de fato de assédio moral, uma série de notícias de fato que nós classificamos como abuso do poder diretivo, que eventualmente pode ter como vítima a pessoa com deficiência, e que nós não conseguimos prosseguir a investigação, seja porque informações foram genéricas, seja porque a pessoa narra uma situação individual e pede sigilo da sua identidade. Nós convocamos essa pessoa para que a gente explique isso e para que peça mais detalhes, e a pessoa, muitas vezes com receio, não comparece. Então, muitas vezes essas investigações são arquivadas. Mas essa é uma das formas do Ministério Público atuar, tanto na promoção de interesse, que é quando não há nenhum ilícito na pauta, a gente está querendo que o ilícito não aconteça, a gente estaria, como eu estou aqui, explicando como é que o Ministério Público funciona, dizendo como é que a gente vê do ponto de vista do Ministério Público, como a senhora bem destacou. A gente vê aquela situação, mostrando a importância de não se fiar apenas numa entidade pública, dizendo quais são as vias de acesso ao Ministério Público, fazendo seminário de sensibilização, inclusive com o potencial investigador, buscando envolver entidades públicas outras, como a Inspeção do Trabalho, como o Cine, como o NAT, para que possamos afinar, claro, já que abro um parêntese para os colegas do Cine, NAT, Inspeção do Trabalho, que eventualmente nos escutem, este ano, por conta de uma série de fatores da pandemia, essa atividade na promoção do interesse se viu bastante prejudicada, até mesmo porque a atividade da promoção de interesse, por mais que ela seja relevante e tenha um efeito multiplicador maior, eu não posso deixar de levar à frente as notícias de fato, que é como a gente chama as denúncias, que vão chegando lá. E nesse momento de época de Covid, que tivemos distribuição de tudo que é Covid para todos os membros, o volume de procedimentos foi muito grande. E para que possamos dar com o mínimo de qualidade e atenção a essas investigações, e quando eu digo investigação, eu digo que já houve a notícia de um ilícito, muitas vezes não temos condições, não sobra tempo suficiente para fazer, também com a qualidade necessária,
esses eventos de promoção de interesse, essa participação nos fóruns em que a gente tem essa troca com as outras entidades e que atua na promoção de interesse. Então, não se enganem, quando o Ministério Público eventualmente não estiver atuando muito na promoção de interesse, é porque por uma questão qualquer, seja episódica, esperamos, como a questão da pandemia, seja de outro tipo, ele está tendo que levar a efeito a atividade, não como promoção de interesse, mas a atividade como entidade que investiga, procura a adequação de conduta com os chamados termos de compromisso de ajustamento de conduta, os TACs, ou, eventualmente, processando a empresa. Posso até abrir um parênteses para falar rápido sobre isso aqui, não sei se seria adequado. A postura do Ministério Público padrão diante de qualquer ilicitude, principalmente ilicitudes desse tipo, não é partir direto para uma ação judicial. Muita gente pensa, vou noticiar o Ministério Público que ele vai ajuizar uma ação. Pode ser que o Ministério Público ajuize uma ação, mas essa não é a nossa abordagem padrão em quase nenhuma das situações. Nossa abordagem padrão, primeiro, é verificar se aquilo está acontecendo mesmo, nos inteirarmos da situação, que é esse o momento importante que a pessoa noticiante fique à disposição, mas, num segundo momento, é um momento em que nós chamamos aquela entidade, chamamos aquela empresa em que se está dizendo que está cometendo a ilicitude, para expormos a situação para ela e perguntar, vem cá, não seria interessante se comprometer perante o Ministério Público, retificar isso tudo? Às vezes, nesse momento, é que a entidade até descobre que está fazendo uma coisa que seria errada, que é tida como discriminação. Abro outro parêntese aqui, porque a proporcionar essa acessibilidade, fazer as adequações necessárias, claro que dentro de um parâmetro de adequações possíveis, né? Porque existem adequações que efetivamente extrapolam e essas não, mas as adequações possíveis de serem realizadas, e esse possível a gente encara de uma forma bastante ampla, não dar essa acessibilidade, não fazer essas adequações, não promover esses apoios necessários, é considerado pela lei discriminação. Então, quando eu não adequo, quando eu não garanto essa acessibilidade plena, é a mesma coisa de eu estar discriminando de outra forma, isso é discriminação. Fecha parênteses com relação a isso. Então, quando o Ministério Público muitas vezes não está disponível para essas atividades de promoção de interesse, é porque, se for verificar bem, ele está debruçado sobre uma série de notícias de fato que precisam ser investigadas. Na verdade, o que eu dizia era isso. A nossa postura padrão não é partir para a ação judicial. Depois que nós nos inteiramos da situação, o nosso segundo passo padrão é convocar a entidade, o empregador, o potencial empregador, para mostrar para ele o que nós temos, mostrar o que está acontecendo, nesse momento, como eu dizia, até de certa forma atuando na promoção de interesse, explicar para ele como é que aquilo funciona, explicar para ele que aquilo é discriminação e talvez ele nem soubesse, e mais adiante colher dele um compromisso de que ele vai se adequar. Lembra quando eu falava lá no início que enquanto aquela conduta, aquele comportamento for possível de não acontecer, vai precisar da lei, né? Não importa. Veja, há quanto tempo existe uma lei dizendo que matar alguém é ilícito? E já pensou se a gente dissesse, olha, existe uma lei dizendo que matar alguém é ilícito há milênios, e mesmo assim ainda se matam pessoas. Sim, infelizmente. Né? Há quanto tempo existe uma lei que dizendo que não pode cobrar um imposto se você não tiver um representante seu votando aquele imposto? Olha, isso é lá para trás, 1200, história da Carta Magna, que é uma das principais constituições que existe, é uma lei dizendo que não se podia cobrar imposto se eu não tivesse um representante meu votando esse imposto. E ainda hoje se cria um imposto sem representação. Quer dizer, então, não é a antiguidade da norma. Mas, como eu dizia, nesse momento, que é o momento em que o Ministério Público tem contato com a pessoa que é dita, que está fazendo a ilicitude, é o momento que nós propomos o termo de compromisso. Porque a partir do momento, né, existe um dito que se aplica, de que um mau acordo é melhor do que a melhor decisão, quando você se compromete a cumprir aquilo, a coisa extrapola um pouco o aspecto jurídico e passa para o aspecto ético, passa para o aspecto moral. Ou seja, veja, eu me comprometi, né, com o procurador, eu me comprometi com a procuradora, eu me comprometi com o Ministério Público de fazer isso. Tem lá uma multa se eu não cumprir, mas o que é importante não é isso. O que é importante foi a minha palavra de que eu vou cumprir, a minha palavra de que eu vou adaptar, que eu vou garantir a acessibilidade. Isso é importantíssimo por essa vertente ética que não é jurídica, porque eu posso depois ajuizar uma ação para cobrar isso que a pessoa se comprometeu, para cobrar aquela multa porque ela não fez aquilo. Mas,
O mais importante quando a gente consegue um termo de ajustamento de conduta é porque é, vamos dizer, uma situação conciliatória. Claro, muitas vezes a pessoa pode firmar um termo com medo da ação judicial do Ministério Público, mas aí isso aí foge do nosso controle. O que é importante é que ali foi um compromisso. E quando aquela entidade se compromete conosco, ela se abre, inclusive, para uma interação posterior, seja direto com o Ministério Público, seja através dessas entidades, desses fóruns de multi-entidades, seja através de outras entidades, para saber o que é que eu posso fazer para cumprir isso. Né? Nós temos entidades já um pouco maiorzinhas, de médio e de grande porte, que passam a ter setores, claro, muitas vezes um setor desse, como a gente diz, para inglês ver, né? É para dizer que tem um setor, mas aquilo ali não foi. Mas às vezes não, às vezes são pessoas comprometidas. A pessoa que está à frente daqueles setores, a gente sente nesses contatos pessoais, tanto na área de pessoa com deficiência, como em outra área que eu também já trabalhei muito, que é na questão da aprendizagem, da proteção do trabalhador jovem. A gente sente que ali você tem uma pessoa que veste aquela camisa e que encontra internamente obstáculos que a entidade onde ela trabalha impõe, e ela luta lá dentro para reverter aquilo. Então, acho que muita gente que está nos escutando sabe bem o que é isso, que você está dentro da entidade, você foi designado para defender aquele ponto de vista, e você, às vezes, sente, volta e meia, que aquilo ali foi só para justificar para os outros, porque me colocam à frente daquilo, mas não me dão condições. Né? Eu tenho condições de atuar, né? Eu tenho condições de fazer uma live através do YouTube para divulgar esse ponto. Tenho, bom, então eu estou vendo que aquilo ali não foi só de faz de conta. Eu estou vendo que ali, efetivamente, estão preocupados com aquele tema, e essa preocupação com o tema surge, muitas vezes, nesse contexto em que o Ministério Público não partiu direto para uma ação judicial, em que o Ministério Público abriu, como eu prometo, vou abrir agora, um espaço para debate, em que houve a troca, uma troca amistosa, uma troca que não foi perante um juiz ou uma juíza, que foi uma audiência só com o Ministério Público, onde mesmo tendo aquela formalidade mais informal que uma audiência judicial, em que se pode ter essa troca. Como eu dizia, seja numa interação direta com o Ministério Público, seja numa interação através desses fóruns, fóruns bilaterais, fóruns com muitas instituições, em que se pode passar para essa entidade que se mostra disposta a cumprir o seu dever legal de garantir à pessoa com deficiência o acesso aos seus direitos, às suas liberdades, de forma plena, de forma inclusiva, né, de forma em que as barreiras sejam mitificadas, ocorra. Eu acho que eu já falei muito mais, né, talvez tenha me limitado mais a um dos pontos, mas houve a sua provocação sobre esse tema, e fico agora à disposição. Não escuta a senhora. Não estou com som, meu som está ativado aqui. Um instante. Deixa eu confirmar aqui. Agora. Agora fechou, agora abriu. Pronto. Estão me ouvindo, né? Se não, aproveitar a sua fala, né? Já que o doutor Mário colocou essa questão de acolhimento, né? E uma tentativa até de conhecer, de se comunicar melhor antes de partir para algumas ações. Então, assim, reforçar que no site do Ministério Público tem lá, logo que você entra, tem os canais de atendimento para denúncias, né? Tem um plantão para assuntos urgentes, alguma coisa que surja no final de semana, fora do horário, tem esse plantão. Então, logo que entra no Ministério Público, já abre uma janela com esses principais canais de atendimento. Sai um pouco dessa linha, e acho que já para a gente finalizar, né, que vem um pouco assim sobre os nossos enfrentamentos, e aí todos nós, né, inclusive nós que estamos no momento à frente de algum setor, né, na área de inclusão, a gente está sempre se percebendo, refletindo, né? Nem sempre por estarmos, por exemplo, numa divisão de ações inclusivas, nós somos inclusivos o tempo todo, né? É um exercício, né? E me chamou muita atenção que, recentemente, uma empresa, vou até falar, não tem problema, porque a empresa Vivo, ela lançou um desafio para startups, com o objetivo de tornar o conteúdo mais acessível para os seus funcionários que têm baixa visão, que são cegos. Inclusive, está aberto ainda o edital até 12 de março. Se tem alguém que estiver nos assistindo, que tenha startup ou conheça alguém que tem startup.
Mas eu achei muito interessante que eles colocam que o objetivo deles é acelerar a inclusão. E eu acho muito importante esse termo acelerar, porque são pessoas, no momento, né, que querem estar no mercado de trabalho e a gente, assim, por mais que a gente ainda tenha os nossos desafios, as nossas barreiras, mas faz necessário que a gente se coloque no lugar, ao menos de tentar nos desafiar a sermos inclusivos, porque a partir do momento que nós não nos desafiamos a isso, né, nós mesmos nos colocamos e tornamos os espaços que a gente convive espaços com deficiência, né? Porque se os espaços eles forem inclusivos, as pessoas com deficiências elas podem sim atuar na sua competência. Inclusive, a empresa coloca também o seguinte, que eles querem acelerar para atrair novos talentos, ou seja, pessoas com deficiência, elas não estão nas organizações apenas pelas cotas, elas são talentos, elas estão buscando sua qualificação, estão fazendo graduação, né? Então, assim, não sei se agora pelo Ministério Público ou como uma fala pessoal mesmo, né? O que urge aí para a gente conseguir quebrar mais esses paradigmas de incapacidade das pessoas com deficiência, para nós como todos, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, e aí vai uma visão pessoal que coincide, neste caso, com a visão institucional, o que se precisa fazer para quebrar esses preconceitos, né? Essa barreira terrível que decorre do preconceito, é justamente promover que o próprio exemplo, né? Eu acho que um dos ditos populares mais certos é aquele que a melhor forma de você mostrar alguma coisa é pelo exemplo. E aí tem ligação também com o que a senhora falou, de que muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que prega que seja feito. Isso é humano também, né? Daí porque vem aquela vertente do local de fala, de que se eu não estou exatamente naquela situação, eu não vou assimilar a situação na inteireza, e volta e meia vou me trair, se eu vejo, eu não autodescrevo, se eu escuto, eu não me preocupo com é natural isso, não se faz isso de má fé. É porque como eu não estou naquela situação, se eu vou me meter a falar sobre aquilo, eu posso me contradizer, me trair. Daí, pelo menos vamos dizer, uma das ideias principais do local de fala. Mas eu dizia o seguinte, que um dos ditos populares que eu reputo de maior vamos dizer, acerto, é justamente aquele que diz que quando a gente quer transmitir alguma coisa, a melhor forma de transmitir é pelo exemplo. Então, eu acho que é uma situação que deve ter um pontapé inicial e que ela vai criar um ciclo virtuoso. Então, como é que eu mostro e quebro o mito de que uma pessoa, porque tem deficiência, não pode exercer determinadas ocupações? Eu tendo uma pessoa com deficiência ocupando aquela função. Daí porque, apesar de ser uma coisa ainda limitada, o cumprimento da reserva de vagas pode se vir como algo que quebra um preconceito, não é? Apesar de quebrar um preconceito, como já foi dito uma vez, às vezes é mais difícil que quebrar um átomo, mas é quebrar o preconceito para que justamente a pessoa veja, por mais limitada que essa pessoa preconceituosa seja, ela veja que aquilo que ela suspeitava que era impossível, é possível, e muitas vezes funciona até melhor. Então, essa questão de afastar a barreira da habilitação, não é? Através de, seja startups ou de qualquer outro meio, que facilite o levantamento de eventual barreira que existe entre a pessoa com deficiência e o acesso aos sistemas informáticos de comunicação é fantástico, né? Se a empresa efetivamente quer isso, porque muitas vezes, infelizmente, a gente vê campanhas desse tipo, não estou dizendo que é o caso dessa empresa, porque eu nem conheço com mais detalhes o programa e muito menos tenho nada contra ela. Muitas vezes se divulga uma coisa dessa para quando eventualmente se vê pressionada, não, olha, eu tenho até um programa que está ótimo. Então, se houver esse encontro entre o que é dito formalmente e o que é dito na prática, isso é fantástico, porque a empresa vai reverter isso em favor dela mesma.
ela vai, através dessas startups, evitar até que mais adiante ela tenha que assumir o encargo de habilitar essa pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, como a maioria das pessoas que tem interesse pode fazer, se auto-habilitou. Por quê? Porque aquela barreira que existia entre ela e a informação que podia capacitá-la foi quebrada através de uma coisa que surgiu de forma inovadora através de uma startup. Isso é fantástico. Então, como ele dizia, está tudo imbricado. Porque, veja, a partir do momento em que eu, pessoa com deficiência, posso ter acesso à informação porque aquela barreira que existia foi resolvida. Eu me preparo. Ao me preparar, quando alguém disser eu não me contrato porque você não tem preparação, nada disso, eu tenho a preparação. Aí eu vou e ocupo aquele cargo que todo mundo suspeitava que era impossível de ser ocupado por pessoa com deficiência. E aí, de repente, aquilo tudo cai por terra e, efetivamente, aquela desculpa, ou seja, só não vai acreditar que aquilo era uma bobagem, que era uma coisa infundada, quem não quer. Porque aí, com relação a essas pessoas, não tem jeito, né? Você pode ter 1000 pessoas exercendo aquela função, a pessoa ainda vai dizer, não, é impossível, aí não tem jeito. Abrindo um parêntese rápido também, eu vi recentemente em algum noticiário que a própria NASA já está pensando em incluir em missões futuras pessoas com deficiência como os tripulantes. Quer dizer, é uma coisa fantástica. E aparece uma entrevista com um possível candidato ou uma pessoa que é estudiosa dessa possibilidade, e ele diz, olha, é uma coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse ver na minha vida, pelo menos a intenção de que um astronauta ou uma astronauta possa vir a ser uma pessoa com deficiência num futuro próximo. Então, não tem limites. Né? Só a prática é que a gente pode verificar se existe ou não aquele impedimento, e a gente provoca a prática através, muitas vezes, do cumprimento dessas normas, apesar de ser uma norma ainda muito, muito simples e que nem de longe resolve a inclusão. Ela é, vamos dizer assim, a porta de entrada para você cobrar e verificar a inclusão plena. Inclusive, só pegando ainda um dos pontos que a senhora destacou e não deu tempo de eu falar, a questão da representatividade, né, das pessoas com deficiência dentro dos quadros da empresa, para que possa, essa sim, com pleno local de fala, transmitir para os demais membros da direção da empresa as dificuldades reais e as barreiras, muitas vezes, que não são vistas por aquelas pessoas sem deficiência, e aí abrir um primeiro momento. Não é suficiente, mas como a senhora me provocou no primeiro ponto, a lei de cota é suficiente? Não é suficiente, mas é importante. A representatividade de pessoas com deficiência nos quadros diretivos é suficiente? Não é suficiente. Ainda tem muitos desafios. Né? O aspecto de como o MBT atua, eu acho que eu já abordei. A quebra de paradigma e reflexão de ações mais efetivas também já abordamos, porque a quebra do paradigma se consegue justamente com a pessoa com deficiência atuando em funções que se imaginava que ela seria incapaz. E uma sugestão que eu deixo, né, já que foi dito no início pela sua observação, eu verifico que um dos públicos-alvo do evento são os graduandos, não obstante ele ser aberto para... Vou fazer uma interrupção para Claro. com chave de ouro. Vamos partir para as perguntas, porque aí eu quero que a sua sugestão, as suas palavras finais para os nossos alunos, que são muito queridos para nós, né, já sirva como um fechamento e Tranquilo. Claro, bem observado. Então, vamos partir aqui para algumas pontuações feitas pelo chat, tá? Eu confesso que eu fechei o chat, como eu disse, nem vi as perguntas. Até mesmo para aumentar a visualização, porque eu vi aqui que na transmissão do YouTube, a transmissão continua assim, com esse quadrado grande embaixo e a gente só em cima, pequenininho, né? Gente, eu até já aproveito para pedir desculpas para vocês. Houve uma transição aí em relação à equipe da TV UFES, e aí a gente pegou justamente essa transição, acho que aconteceu coisa de quarta e quinta-feira agora. Então, algumas dúvidas que eu tive em relação aqui, né, a parte técnica mesmo, eu acabei não tendo, fui contemplada com muitas dúvidas, agradeço a TV UFES, assim, mas algumas coisas realmente não ficou a contento, como, por exemplo, essa apresentação da RMP que não saiu, né, durante o YouTube. Mas, assim, apesar de não ter ficado com a visibilidade, né, que poderia ter ficado as nossas janelas, mas
estivemos aí presentes o tempo todo, com o nosso áudio, fazendo as descrições quando eram necessárias. E aí a gente parte agora para as perguntas. Eu já estou aqui com as perguntas que foram feitas, né, que a nossa moderadora já organizou. Então, eu tenho aqui, nós temos algumas considerações que eu vou só citar, né? Por exemplo, a Ana Paz, ela fala que todas as pautas relacionadas às pessoas com deficiências têm urgência, né? A Vani Lúcia coloca que muito coerente, verdadeira aqui as colocações. O Lucas Aribé parabeniza todos os organizadores, né? Infelizmente ainda se faz necessário discutir e acompanhar a empregabilidade da pessoa com deficiência em Sergipe. E aí ele aproveita e faz uma pergunta, né? Doutor Mário, o que fazer quando há barreiras na contratação de pessoas com deficiência, principalmente as atitudinais, a exemplo do capacitismo? E só temos algumas perguntas, viu, doutor Mário? Então... Posso fazer uma pergunta de metodológica só? Eu vou ouvir todas e respondo depois, ou a cada uma que a senhora fizer eu respondo? Eu acredito que a cada uma, né? Porque senão vai... Então já responderia de Lucas? Isso. Então pronto. Já que é porque como eu pensei que iam ser feitas todas as perguntas, por gentileza, me repita a de Lucas, por gentileza. Pronto. O que fazer quando há barreiras na contratação de pessoas com deficiência, principalmente as atitudinais, a exemplo do capacitismo? Pois é, antes de tudo registrar o brilhante trabalho que o Lucas Aribé faz em prol das pessoas com deficiência, né, tanto na sua atividade política institucional como na sua vida pessoal. A sua mãe Ana também é uma pessoa bastante atuante, são pessoas que merecem todo o nosso respeito e admiração. E a pergunta dele, como não poderia deixar de ser, né, de uma pessoa com pleno local de fala, tem toda a razão de ser. Não é? Essas barreiras que muitas vezes eu destaquei, né, durante a minha fala, só evitei usar esse termo atitudinal, quer dizer, é um termo que as pessoas não entendem direito, mas são as barreiras muito mais complicadas, por conta de que muitas vezes elas não são perceptíveis, seja pela visão, seja pela audição, seja por qualquer dos nossos sentidos, elas se mantêm ali de forma camuflada, vamos dizer, e como tudo que está camuflado, até na vida real, bélica, né, são as mais difíceis de combater. Então, eu imagino que uma das vias de combate às barreiras atitudinais é tirá-las da sua posição de barreiras camufladas e expô-las, para que a gente possa discuti-las. Né? Olha, isso é uma barreira atitudinal. Imaginar que essa pessoa não tem capacidade para desenvolver essa atividade como pressuposto, isso tem que ser dirimido. E qual é a melhor forma de dirimir isso? Eu acho que, no primeiro momento, expor, né? Tirar a barreira atitudinal desse local camuflado que ela muitas vezes está e colocá-la num local perceptível, seja pela visão, seja por qualquer outro sentido, né? Se ela não pode ser vista pela visão, que ela seja falada, se ela não pode ser ouvida, que ela seja vista. Então, a barreira tem que ficar nua, exposta, para que a gente possa debatê-la, né? Para que fique claro para todos, primeiro, que ali há uma barreira e havendo uma barreira que possa ser discutida. Então, ainda afunilando na resposta a ele, mas tem me alongar muito para que haja outras respostas também, eu imagino que essa é uma das barreiras em que mais facilmente, apesar de difícil, mais facilmente é enfrentada através da atividade de promoção de interesse, através do debate, através do convencimento, ou seja, muito mais através de uma atuação mais forte, dura, como uma atuação investigativa, atuação de uma ação judicial, não é? Fazendo só um gancho com uma observação dessa que foi feita antes das perguntas e que, de certa forma, me chamou bastante atenção, não há dúvida, a atividade em prol da pauta, né, da pessoa com deficiência é prioridade absoluta, né? Sem dúvida, ninguém tem dúvida disso, e nem se está deixando de dar essa prioridade. Ocorre que também, muitas vezes, o Ministério Público lida com outras situações em que a prioridade é absoluta, como a situação da criança, como a situação do idoso, né, como a situação da vida e da saúde. Então, quando você coloca isso tudo sob a atribuição de uma mesma entidade, essas prioridades de absolutas têm que ser relativizadas e se procura dar o melhor atenção possível. Mas
para essa pessoa que fez essa observação, registro, não há dúvida, é absoluta, é importante e está sendo dada prioridade. Como eu dizia, se eventualmente alguma coisa está deixando de ser feita durante esse período de pandemia, não só por conta dos obstáculos que a pandemia traz, mas também por conta do Ministério Público estar se voltando por inúmeras notícias de fato envolvendo não só as questões da pessoa com deficiência, como questões de vida e saúde por conta da Covid. Nós estamos alertas, é prioritário e nós sabemos disso. Obrigada mais uma vez, Lucas Aribé, pela participação. Outra pergunta enviada pelo Silas Félix. No caso das pessoas surdas, as empresas acabam fazendo distinção de vagas por causa da deficiência. Por exemplo, se uma vaga de vendedor for ofertada, essas empresas não contratam pessoas surdas. Algumas dão a desculpa de que haveria gastos com intérprete de Libras. Sendo assim, as vagas em que não há tanto contato com o público acabam sendo as indicadas a eles. Então, ele pergunta, né? O que o Ministério Público tem feito para que todas as pessoas com deficiência possam ter direito à concorrência justa de vagas e conscientização nas empresas nesse quesito? Excelente pergunta, também igualmente pertinente e que a gente pode dar o nosso ponto de vista aqui. Veja só, esse preconceito de que existem determinadas ocupações e funções que são vedadas a determinados tipos de deficiência, isso, antes de tudo, deve ser combatido por conta de que isso é um mito, para começo de conversa. E depois que a justificativa de que determinada adequação seria onerosa simplesmente, o fato de eu ter que, para ter um trabalhador com aquela deficiência naquela ocupação, aquilo me seria mais oneroso, pode ser uma justificativa pragmática para quem tem a obrigação de contratar, mas não é uma justificativa jurídica. Então, se aquilo vier a ser posto como justificativa para o não cumprimento daquele dever legal, aquela negativa de dar acessibilidade vai ser considerada uma discriminação. Então, a gente pode resolver isso, primeiro, mostrando que aquilo não é juridicamente aceitável, e depois dizendo que, se ele não cumprir aquilo, a gente vai ter que, mais adiante, tomar alguma atitude mais forte, porque o fato de ser oneroso não mostra que é impossível. Na hora que eu digo que é oneroso, claro, tem coisas que podem ser onerosíssimas, e aí quando o oneroso passa a ser uma coisa inalcançável, aí sim, em algumas situações específicas, pode ser trazido como justificativa. Mas quando está dentro do aceitável para aquela atividade econômica, não pode ser trazido como barreira. E aí muito importante analisar o caso concreto, né? Vamos dar só um exemplo. Uma empresa do porte, vamos dizer, da Petrobras. Dizer que é oneroso uma coisa é uma situação. Uma empresa que já tenha mais de 100 ou mais trabalhadores e esteja obrigada a contratar a cota, mas que está ali naquele limite, é uma empresa muito, muito restrita, vamos dizer assim, nas suas condições financeiras. Dizer que é oneroso já é outra situação. Então, a análise do caso concreto precisa ser feita, e é impossível fazer uma afirmativa genérica aqui e dizer para essa pessoa, para os demais ouvintes, primeiro, que toda e qualquer justificativa de que algo é oneroso pode ser justificativa jurídica. Não posso, eu tenho que ver o caso concreto. Mas, de regra, se eu digo simplesmente que aquilo ali é oneroso, aquela justificativa não vai ser aceita, porque se é oneroso é possível fazer. E se custa alguma coisa, custa do mesmo jeito que custa o computador que foi comprado para dar a pessoa X que não é deficiente, a mesa que foi comprada para a pessoa Y, o telefone funcional ou a linha telefônica que se paga para outra pessoa vir a ter contato. Inclusive, veja, muitas vezes é uma questão até de conversa, porque, veja, imagine uma empresa que tenha um vendedor especializado para esse público que se enquadra na deficiência daquele vendedor. Pode ser até uma oportunidade de atuação, um diferencial para aquela empresa. E é nessa linha que as tais startups atuam. Reverter algo que, num primeiro momento, era visto como uma desvantagem, não é vantagem. E outra, o Ministério Público, quando firma esses termos, e no seu dia a dia, não cobra da empresa que depois ela não faça propaganda de algo que é a mera obrigação legal. Então, se uma empresa
contrata pessoas com deficiência não porque quer, vamos dizer no primeiro momento, mas porque se vê impelida pelos órgãos públicos para cumprir uma norma. E depois, numa publicidade, capitaliza isso, divulgando que ela contrata e tem nos seus quadros não sei quantas pessoas com deficiência que ela tem, fazendo um gancho com a pergunta, vendedores surdos, especializados para o atendimento, inclusive, mas não apenas, de clientes surdos. Isso é um diferencial. Eu, talvez, a senhora, talvez, outro ouvinte que ia comprar de uma determinada empresa, pode comprar dessa. Veja que empresa com responsabilidade social. E eu quero até ver, eu gostaria de ser atendido por essa pessoa que estaria preferencialmente... São N soluções. Então, tentando responder a pergunta, eu penso que o Ministério Público está atento para isso. O não oferecimento dessas adaptações pode ser caracterizada como uma discriminação e, de regra, justificativas de onerosidade não são aceitas, porque se algo é oneroso, a não ser em determinados limites, ele é praticamente, fisicamente, materialmente possível. É oneroso, mas é possível. Né? Se a pessoa alegar algo impossível, é outra história, mas se alegar algo oneroso, é algo que pode ser trabalhado, é algo que pode ser afastado e debatido. Sim. Então, é isso, a responsabilidade social, ela não precisa deixar de ser estratégica, né? Então, pode se abrindo esse campo de visão, ela pode ser algo que dê retorno lucrativo até para a empresa, né? A gente tem aquela visão social, mas a gente também tem das organizações como, nesse caso falando das privadas, né? E às vezes pensa no custo inicial e de repente, como a pessoa colocou, né, não tem respaldo jurídico essa justificativa, e isso a depender do quanto se prolongue ao decorrer do tempo, isso pode de repente, até como acredito que por volta de 2017 tivemos um caso aqui, isso foi notoriamente publicado, né, de uma empresa sergipana que recebeu uma multa multosa, né, algo em torno de milhões, né, 7 milhões mais ou menos. Então, às vezes você pensa numa questão de custo e pode ser oneroso de uma forma muito maior em outros quesitos, né, mas só para completar aqui a observação. Partindo aqui para as outras perguntas, o Rogério Santos, ele pergunta como é feita a fiscalização do Ministério Público nas empresas, não somente em relação ao ingresso, mas a garantia de que terá igualdade de condições para o progresso dessa pessoa, né, nas respectivas empresas. Bom, veja só, o Ministério Público não é a única entidade, vamos dizer, que fiscaliza o cumprimento dessas normas, não é? Os nossos principais parceiros, apesar de nos últimos tempos estarem sofrendo, por opções, vamos dizer assim, políticas do atual governo, restrições severas nas suas atuações, são os companheiros da Inspeção do Trabalho, né? São os fiscais do trabalho, os auditores fiscais do trabalho que compõem, que faziam parte do antigo Ministério do Trabalho e atualmente fazem parte do Ministério da Economia, né? A questão trabalhista ficou agora numa secretaria especial, juntamente com Previdência e outros aspectos. Mas, enfim, isso não vai interessar muita gente. Eu estou dizendo isso só para dizer o seguinte, que o Ministério Público não é a única entidade pública que fiscaliza isso. E a que fiscaliza, vamos dizer assim, proativamente no seu dia a dia, é a Inspeção do Trabalho. E a Inspeção do Trabalho, quando verifica que aquela empresa não está cumprindo a reserva legal de vagas, ela não só autua a empresa, ou seja, gera um documento que vai mais adiante poder implicar numa multa, como também comunica essa situação ao Ministério Público. O Ministério Público, diante daquela situação que foi detectada por uma fiscalização ativa da Inspeção do Trabalho, começa a trabalhar. E, ao verificar que uma empresa está abaixo das cotas, vai, como eu disse, ter esse contato com a empresa e se inteirar da parte da empresa quais são os obstáculos que ela enfrenta ou desenfrentar para cumprir essa cota. E, ao verificar os obstáculos, nós podemos detectar a presença de barreiras outras dentro da empresa. Justamente verificar que não se trata de um ambiente de trabalho acessível.
Então, a ausência de pessoas dispostas, de candidatos dispostos a trabalharem ali, muitas vezes não decorre da oferta, vamos dizer assim, decorre do que é que essa oferta vê dentro daquele ambiente de trabalho onde querem simplesmente inseri-los e não incluí-los, né? Inseri-las ou não incluí-las. E é aí que a gente detecta, veja, tudo começou pelo fato de ela não estar cumprindo a norma, a Inspeção do Trabalho detecta, a Inspeção do Trabalho comunica o Ministério Público. Isso tudo eu estou partindo do pressuposto que alguém já não comunicou diretamente ao Ministério Público, né? E o Ministério Público, ao analisar aquela situação concreta de descumprimento da norma, percebe que a norma não está sendo cumprida e nunca vai ser, porque não se tem um ambiente de trabalho acessível. Não se vislumbra uma efetiva inclusão. Então, quando a pessoa com deficiência se depara com essas barreiras e não vislumbra uma inclusão ali, ela desiste, ela parte para outra. Ele não é nem questão de a empresa não querer contratar, é a própria pessoa com deficiência que não quer trabalhar ali. E a empresa muitas vezes usa isso como uma coisa velada para dizer, olha, eu interajo com o NAT, eu interajo com o Cine, eu mando ofício para todas as entidades que regimentam pessoas com deficiência, eu interajo até diretamente com os deficientes, mas eu chego aqui e elas não querem ficar, eu não sei o que é. Aí quando nós vamos analisar com mais detalhes, e aí já tentando afunilar para a pergunta, como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Bom, a gente sabe que isso está acontecendo fazendo essas audiências com representantes da empresa, pedindo documentos à empresa, eventualmente ouvindo testemunhas. Agora, qual é a dificuldade nesse âmbito de atuação do Ministério Público da questão das testemunhas, e aproveito essa via para destacar? Veja, existem vários âmbitos de atuação do Ministério Público, mas quando a gente está falando do âmbito de atuação do Ministério Público, que o Ministério Público, quando precisa de testemunha, e se quiser que seja uma testemunha com conhecimento bem recente, vai ter que ouvir empregado da empresa, surge um problema sério. Porque, às vezes, como a gente diz, a emenda pode sair pior do que o soneto. Ao eu escutar uma pessoa que ainda está trabalhando, apesar, por mais que a gente garanta que qualquer retaliação que essa pessoa venha a sofrer, ela pode novamente procurar o Ministério Público, que nós iremos atuar com precisão, às vezes a pessoa não vem. Então, você chama uma testemunha, ela não vem. Ah, mas não se pode, o Ministério Público não pode forçar uma pessoa que vá. Em tese, pode. Mas vai adiantar alguma coisa um depoimento testemunhal de uma pessoa que foi forçada a ir no Ministério Público e que sabe que qualquer coisa que ela fala ali contra o seu empregador, ela pode amanhã perder o emprego, por mais... Então, o Ministério Público vai, na medida do possível, se inteirar do que é que está acontecendo. Quando isso é obtido facilmente por documentos, é ótimo. Mas quando a situação ocorre, como muitas vezes ocorre na situação de abuso de poder diretivo e de assédio moral, na dependência que o Ministério Público detecte essas barreiras atitudinais que existem dentro da empresa, através da oitiva de testemunhas, a situação fica bastante difícil. Então, o Ministério Público, como a instituição, enfrenta suas dificuldades do caso concreto, mas é assim, respondendo a pergunta, que o Ministério Público se inteira se não existe lá dentro um ambiente de trabalho inacessível, porque existem barreiras veladas e atitudinais veladas lá dentro, e procura afastá-las, sempre tendo em mente que é uma atividade prioritária e sendo tendo em mente que se nós obtivermos um termo de compromisso, aquilo muito mais facilmente será cumprido do que se nós obtivermos uma sentença judicial, sentença essa que pode vir a ser recorrida em várias instâncias, chegando até nas cortes superiores, e vou abrir outro parênteses interessante, senhora Maísca, aqui, aproveitando a oportunidade. Veja que interessante, muitas vezes quem noticia fatos desse tipo contra o Ministério Público tem a esperança de que a gente entre de cara com uma ação. Em algumas situações, nós ajuizamos ações contra as empresas. Mas observe, imagine uma situação em que foi denunciada uma situação irregular, em que nós obtivemos uma decisão judicial já contra aquilo, mandando que a empresa pare, mas eventualmente a empresa recorreu. E ali depois recorreu para outra instância e a gente não está conseguindo provisoriamente executar aquilo por conta daqueles recursos. Todas as outras notícias de fato que cheguem ao Ministério Público, quando a gente já ajuizou a ação, a gente vai ter que dizer, já temos ação, tem que esperar a ação. Isso cria, naturalmente, uma certa indignação na pessoa que traz a notícia de fato, mas a pessoa tem que entender, olha, já ajuizamos a ação,
Até onde o Ministério Público podia ir, já fomos. Agora a gente tem que esperar o resultado dessa ação. Eu não posso abrir novas investigações sobre novo fato. Então, pegando um gancho com a pergunta, alguém noticia uma empresa que tem barreiras das mais variadas ali, que não se tem um ambiente de trabalho inclusivo, e é por conta disso que aquela empresa não consegue atender a cota. A gente consegue prova disso tudo, não conseguiu o termo de compromisso, ajuiza uma ação. Obtém até, eventualmente, uma decisão favorável em primeiro grau, mas aquela empresa recorre. E vai, isso sobe até Brasília, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal discutindo essa situação, enquanto isso, muitas vezes, a gente não pode executar essa decisão judicial. O que é que vai acontecer na prática? A partir dali, todas as novas notícias de fato de que aquela empresa ainda está ou continua fazendo aquilo, o Ministério Público fica um pouco limitado na sua atuação, porque já tem uma ação judicial. E nós temos algumas situações aqui no Estado com relação a essa situação. Então, nem sempre a ação judicial é a melhor solução. Ok. Ainda na área de denúncia, né? Ou reclamações, né? O Rogério Santos, ele pede que seja descrito um passo a passo de como as pessoas com deficiência podem fazer reclamações ao Ministério Público sobre omissões ou abusos no local de trabalho. Veja, o passo a passo com todos os detalhes aqui ficaria difícil para mim, porque demandaria de a gente estar fazendo aqui em outra tela, eu mostrando na nossa página quais são os links e quais são os locais para a gente chegar até lá. Mas o que eu poderia dizer aqui, dentro do formato do evento, é que, como a senhora mesmo já destacou aí, o site do Ministério Público do Trabalho, como um todo, né, em Brasília, quando a pessoa bota Ministério Público do Trabalho, vamos dizer no Google, vai mostrar a página da Procuradoria-Geral, que fica em Brasília. Lá, em determinado lugar, você tem a oportunidade de dizer em que estado está acontecendo isso. Sergipe, pronto, aí vai conduzir para a página do Ministério Público do Trabalho em Sergipe. Se a pessoa já tiver o link direto da página do Ministério Público de Sergipe, já entra nela. Se não tiver, faz dessa forma, como eu estou dizendo, a título de passo a passo, como me foi pedido. Chegando lá, a pessoa vai ter uma possibilidade de acesso a este local específico onde faz a notícia de fato. Se a pessoa, aí vai depender se trata de uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que dita sem deficiência. E vai depender também qual a deficiência da pessoa. Não é? Se a deficiência for efetivamente daquelas que demande que a pessoa tenha que mandar um vídeo, vai haver no local da denúncia a possibilidade de a pessoa anexar um vídeo. Se a deficiência que a pessoa tem for daquelas em que ela, para fazer registrar a sua situação para o Ministério Público, demandar que ela mande um áudio, vai ter um local onde ela pode anexar um áudio. Agora, entre isso e a pessoa, podem surgir outras barreiras, algumas que o Ministério Público pode resolver, outras que nem tanto, visto que algumas pessoas teriam que ter ao menos um desses recursos técnicos que leem a página para que saiba onde está o local que vai poder clicar para anexar seu áudio, né, no caso de um deficiente auditivo. Mas, ponderando essas barreiras, algumas que a gente pode resolver, outras que nem tanto, eu poderia dizer que o passo a passo consistiria em obter o link do Ministério Público do Trabalho. Dentro desse link, que vai conduzir provavelmente ao Ministério Público do Trabalho em Brasília, escolher Sergipe. Dentro de Sergipe, escolher o link que diz que é para fazer denúncias, a gente tecnicamente chama notícia de fato. E lá, a pessoa vai ter essas três opções básicas, ou fazer escrito, ou enviar um áudio, ou enviar um vídeo, aquilo que cause menos barreira entre a sua deficiência e o acesso a esse direito fundamental de levar ao conhecimento das autoridades públicas uma coisa que a pessoa entenda que seja uma violação de um direito e uma liberdade. Mas com mais detalhes, assim, passo a passo, infelizmente eu não vou poder ajudar, porque eu teria que fazer, se eu soubesse que isso seria o caso, a gente teria que usar esse espaço que está aparecendo agora né, aqui embaixo, para fazer, eu iria aqui no link da Procuradoria passo a passo, mostrando como é, mas infelizmente o que eu posso dizer é até aí. Não é? Mas se a pessoa contactar de alguma forma o Ministério Público do Trabalho em Sergipe, através daqueles números todos, daqueles contatos que são inclusive contatos, como a senhora Maísle falou, de atendimento durante fora do horário expediente, em plantão, é claro que se em plantão só é atendido aspectos que têm que ser urgentes, urgentíssimos, caso contrário a pessoa vai encaminhar para que entre em contato, porque até mesmo vai ser melhor atendido, mais facilmente atendido do que pelo plantonista,
para o horário normal, e a pessoa lá explica tudo, se for o caso, ajuda a fazer a anexação do áudio, do vídeo, ou pode até mesmo a partir do que está ouvindo do noticiante, como a gente chama nesse termo técnico, mas nada mais é que escrever, pode reduzir a termo, que é o quê? Reduzir a termo nada mais é que eu ouço aquela notícia de fato e eu escrevo, eu, servidor do Ministério Público, escrevo no local adequado o que a pessoa me disse e, a partir dali, aquilo é distribuído, aquilo tem andamento. Seria, assim, em linhas gerais, esse passo a passo que me foi pedido. Desculpe se não atendi na plenitude. Ótimo, era para o propósito aqui da live, a ideia era essa mesmo, né? E como eu já tinha até colocado, né, eu até por curiosidade entrei e logo de cara aparece lá um pop-up, tem opções de WhatsApp, então, e com certeza tem canais de atendimento para orientação, né, para poder ser realizando. E me desculpe, só uma ideia que me deu agora quando a senhora disse que acessou e viu isso. E é claro, veja, a gente precisa sempre ter esse feedback dos cidadãos, do público. Se eventualmente alguma coisa ali está e a gente não percebeu funcionando como uma barreira, vamos imaginar uma coisa bem simples e rasteira. Vamos imaginar que esse pop-up que apareça ali seja uma imagem, não seja um texto, e o software que a pessoa tenha de acesso não leia a imagem, só lê texto. Aí vai chegar e vai dizer que, olha, apareceu uma imagem pop-up e não consegue ler, ou consegue ler numa versão mais atualizada do programa. A gente precisa saber disso, porque se a gente souber de que ali está uma involuntária barreira, a gente vai tentar removê-la o mais rapidamente possível. Então, é tentar acessar para verificar se, no caso concreto, tem alguma barreira. Se tiver uma barreira, buscar contorná-la da medida possível e nos comunicar, que a gente vai tentar tirar essa barreira. Inclusive, me deu essa ideia quando a senhora falou desse pop-up aí que apareceu, se eventualmente aquele pop-up está conseguindo ser lido pelos programas de acesso, né? Sim, os feedbacks são importantíssimos, inclusive eu já aproveito a deixa também para pedir para os participantes aqui, os alunos, né, que nos deem esse feedback depois, mandem. E eu lhe peço que nos encaminhe, né? Tenta fazer uma live acessível, né, mas temos muito ainda a caminhar, então é importante, a gente só avança com essa retroalimentação, né? É importantíssimo. Eu vou estar finalizando, aviso aí para quem está moderando o chat, a gente vai estar finalizando as perguntas por conta do avançado horário, tá? Eu vou passar aqui só as últimas perguntas, a gente finaliza aqui, eu tenho somente mais 3 perguntas e aí finalizamos aqui, tá? Estou à disposição. Tem muito tempo ainda, sei que é um assunto que rende bastante, né? Mas por conta de toda a programação que a gente fez, a gente finaliza agora aqui as participações no chat. Essa pergunta Me desculpe, só um parênteses. Eu peço desculpa a quem estiver escrevendo no chat, porque para me focar mais na fala, eu desliguei o meu chat. Então, se tem alguma coisa no chat diretamente a mim, eu não estou respondendo, não é por falta de interesse ou atenção, viu, gente? É porque eu não estou lendo o chat agora. Posso, eventualmente, eu não sei se isso fica depois no YouTube, não fica? Eu posso, eventualmente, depois percorrer. Eu peço a gentileza depois que quem está ponderando. A ideia foi que eu ficasse exclusivo para a sua fala e nós temos um moderador fazendo toda a captação de perguntas e passando aqui para que eu repasse para o senhor. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Você não vai deixar... Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, por gentileza. Nessa modalidade de transmissão, da forma como eu já vi em outras de live, apesar de ser live, ele fica disponível lá no YouTube depois, e eu posso, se eu quiser, copiar e colar todo o chat para, se for o caso, responder alguma coisa? Pronto, então eu prometo que quando terminar, não sei se ainda hoje, por conta de outras atividades ainda lá do Ministério Público, eu vou copiar e colar todo o chat para mim, vou relê-lo com calma, e as perguntas que houver lá e eu possa respondê-las e consiga, eu mandaria para a dona Maísle pelo e-mail, e aí, eventualmente, ela pode disponibilizar através de outra forma o que não conseguir ser respondido agora, e o que, eventualmente, não passe pelo crivo da própria moderadora. Ela pode ter visto uma coisa ali, achou que não é importante, não separou para mim, mas aí eu lendo o chat em todo, eu posso verificar que alguma coisa ali mereça uma consideração, principalmente essas afirmativas que não são postas como perguntas e que fica ali, que eu acho que é importante serem respondidas. Tem até, por exemplo, a Ana Paz, ela faz uma pergunta, mas acho que ela acaba sendo muito genérica. Vou tomar a liberdade aqui de fazer
essa curadoria, vamos dizer assim. Mas como o procurador aqui colocou, ela pergunta assim, existem programas de inclusão para pessoas com deficiência no mercado de trabalho em Sergipe? Ela em São Paulo tomou conhecimento de um programa feito pela Secretaria Municipal de Transportes, na Espanha é o Projeto Aura, mas acredito que programa de inclusão acaba sendo muito abrangente e talvez o doutor Mário pode depois pontuar algo que lhe chame a atenção, pode passar para a gente. Ana, deixa por favor seu e-mail no chat, que aí a gente decide. Melhor. Porque aí eu passo para ela uma informação mais atualizada, porque eu posso correr o risco de dar uma informação desatualizada aqui, e uma informação que vai procurar, não sei se é o interesse direto dela, mas pelo menos contextualiza, dizer o que é que o Ministério Público tem nessa linha nacionalmente e localmente. Lembrando apenas que o Ministério Público não é uma entidade da administração pública, né? Então, o Ministério Público normalmente acompanha, estimula, fiscaliza programas. O Ministério não tem o programa, porque, veja só, é muito complicado. Nós ficamos numa posição de, ao mesmo tempo, alguém que procura promover o direito, o Ministério Público também fiscaliza isso. Então, talvez essa pergunta tenha me dado a oportunidade de destacar isso, que para as pessoas de fora, às vezes, não seja claro e cria uma certa frustração. De perguntar por que o Ministério Público não vai lá e faz? Por que o Ministério Público não vai lá e tem o programa? Por que o Ministério Público não vai lá e insere? A ideia, numa primeira vista, é interessante, mas se a gente for analisar do ponto de vista técnico, pode ser problemática. Por quê? Porque o Ministério Público, ao mesmo tempo que é uma entidade que promove o direito, é uma entidade que fiscaliza se o direito está sendo cumprido. Então, se o Ministério Público se envolve muito na execução, vamos dizer assim, que eu acho que fica mais fácil, se o Ministério Público se envolve muito na execução do programa, fica meio prejudicado na fiscalização do programa. Então, nós teríamos que ter, vamos dizer assim, um membro do Ministério Público envolvido na execução do programa, que muitas vezes é uma atribuição do poder executivo, né, se a gente for falar de entidade pública. E como seria? Teria que ter outro membro fiscalizando a execução. Por quê? Porque aquele membro não pode, aquela membra não pode fiscalizar uma coisa que ela está envolvida. Veja que paradoxo, não é isso? Então, às vezes, para a pessoa de fora, ela não vislumbra bem, porque não tem a obrigação, e por conta disso muitas vezes não sabe, que uma coisa é poder executivo, administração pública, a responsabilidade do poder público de executar. O próprio nome do poder já dá a ideia disso. Outra coisa é o Ministério Público. O Ministério Público não é poder executivo. Então, de regra, ele não está ali para executar. Então, se pergunta, qual o programa que o Ministério Público tem para inserção? Veja, de regra, o Ministério Público vai acompanhar, fiscalizar, muitas vezes colaborar com um programa, mas esse programa, de regra, deve ser um programa do Poder Executivo, um programa da administração pública, seja no nível federal, estadual ou municipal. Então, me comprometo a dar uma posição mais atualizada adiante, de outra forma, até mesmo para não correr o risco de dar uma informação agora desatualizada, mas o que eu posso dizer é que, pelo menos na minha concepção, como membro do Ministério Público, o Ministério Público deve ter muito cuidado em se envolver na execução. O Ministério Público acompanha a execução, fiscaliza a execução, colabora com a execução, mas não toma à frente a execução. Olha, a nossa tela agora ficou 3. Eu não estou entrando aqui no canal do YouTube, mas acabei de receber informações da TV. Lá ainda não está, não. Eu estou com o do YouTube ali só na imagem, para não atrapalhar, mas lá ainda estamos nós 3 em cima e o retângulo embaixo. Vamos lá. Finalizando aqui, o Lucas Aribelli agradece as palavras que foram direcionadas a ele. A Nelma Mendonça também faz a consideração, excelentes colocações, parabéns pela atuação do Dr. Mário. Infelizmente, as empresas contratam para cumprir. Um abraço, Nelma. E não promovem as adaptações necessárias para a continuidade do vínculo empregatício. A ausência de continuidade vai ser justamente, como comentei, da ausência de acessibilidade, né? Sim. Outra consideração da Vani Lúcia Santos, podemos trabalhar para plantar sementes e mudar essa realidade. Trabalhe com a capacitação das pessoas com deficiências na empresa
para desenvolver as atividades profissionais com excelência, né? Pelo que entendi, uma pessoa aqui que trabalha na área de gestão, de dentro. né? E Isso, que entendi assim também. uma tentativa de mudar essa realidade. Legal. E a última pergunta, como eu prometi, né? Tínhamos mais 3 intervenções. A última pergunta da Ana Paz. Como promotora de justiça, veio sofrendo, ela coloca sofrendo entre aspas, no trabalho, no quesito capacidade civil da pessoa com deficiência, diante da visão retrógrada dos operadores do direito. Como o Ministério Público do Trabalho vem enfrentando essa questão? Veja, pelo que eu entendi, a colega membro do Ministério Público Estadual, não é isso que falou, promotora de justiça? Promotora de justiça. Pois é, então, para o bem ou para o mal, esse aspecto da capacidade jurídica da pessoa com deficiência não vem sendo o principal obstáculo que, pelo menos, o ramo do Ministério Público que eu atuo vem integrando. Provavelmente ela, por conta da área de atuação do Ministério Público Estadual, enfrenta com mais frequência e provavelmente ela se refere a essa alteração recente que o próprio Código Civil recebeu, onde inverte, né, completamente afasta qualquer incapacidade absoluta da pessoa com deficiência, partindo justamente do outro pressuposto da capacidade, trazendo vários instrumentos novos para que a pessoa com deficiência possa exercer na plenitude os seus direitos na vida civil. Efetivamente, não é o principal obstáculo que, pelo menos eu pessoalmente, venho enfrentando na atuação do Ministério Público nesse ramo em que eu atuo. Mas, sem dúvida que se vier, ou quando vier a enfrentar esse, adotaremos provavelmente, da mesma forma que a colega vem adotando, a nova normativa sobre o assunto, afastando qualquer entendimento antigo e desatualizado de qualquer capacidade absoluta da pessoa com deficiência e encarando a forma, pelo novo ângulo do Código Civil, de maneira que essa capacidade é que é presumida e os instrumentos de tomada de decisão assistida sejam utilizados de forma que jamais isso seja um obstáculo para a pessoa com deficiência ter acesso ao seu trabalho. Pelo contrário, que as outras, juntamente com as outras barreiras, sejam igualmente levantadas. É o que eu poderia dizer até onde eu consegui alcançar da pergunta da colega, já que não sei, ela não vai ter a oportunidade de complementar e também não daria tempo, mas eu estou à disposição dela para trocar qualquer possível ideia sobre esse aspecto da capacidade jurídica da pessoa com deficiência. Coloque seu e-mail, a pessoa fez esse questionamento, caso queira algum complemento, né, já que o doutor Mário está se colocando aí à disposição. Sempre. Nossa interação com o Ministério Público Estadual é igualmente com o Ministério Público Federal comum, é plena. Então, a gente finaliza aqui as participações do público, né? Eu agradeço muito a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Como eu tinha falado antes, né, eu peço agora uma palavra final. Peço licença aí para eu puxar a sardinha aqui para os nossos alunos, né, para os nossos graduandos. Inclusive, temos uma atendida, não sei se ela está aí com a gente, que é graduanda do curso de Direito, ela tem perda auditiva severa. Dentre outros alunos que podem estar aqui, ou outras pessoas com deficiência, né, alguma palavra sua, né, que reforce essa luta, né, com o reconhecimento, enfim, ficam aí as palavras finais. Veja, eu agradeço mais uma vez o convite e a possibilidade de ter participado, peço desculpas pelas minhas limitações no conhecimento do assunto, visto que, como disse, talvez não seja a pessoa mais adequada e que tenha o melhor local de fala para falar sobre esse assunto. Então, qualquer coisa que eu fale, inclusive nesse fecho, tem que ser vista sob esse prisma, mas eu acho que a principal mensagem que eu daria, não só aos graduandos, como também a toda pessoa com deficiência que ambiciona vir a ter seu espaço no ambiente de trabalho, é que não desistam. Efetivamente, as barreiras são muitas, são grandes, são algumas visíveis, outras invisíveis, mas todas as barreiras podem ser derrubadas com esforço, com atuação e com atuação exemplar, né? Como eu dizia, a melhor forma de mostrar de que tudo aquilo é mito, de que tudo aquilo é preconceito, é chegar e tendo a oportunidade, ocupando aquele espaço e fazendo da melhor forma possível que essas barreiras vão cair. O Ministério Público
do Trabalho como ramo especializado do Ministério Público da União, e aqui eu posso falar com certeza, o Ministério Público como todo está à disposição para atuar conjuntamente com as pessoas com deficiência, para aquelas pessoas parentes ou que outras pessoas envolvidas no assunto precisem, lembrando sempre, como eu dizia há pouco, que nunca é interessante se fiar apenas na atuação de uma entidade pública. É muito importante a organização civil, a organização social, a organização das pessoas envolvidas, para que mesmo no momento, seja provocado por pandemia, seja provocado por eventualmente alguém que esteja à frente e não esteja muito apto para o assunto, aquela luta, aquele acesso a direitos e liberdades não sofra solução de continuidade. Então, nós temos que nos fiar do poder público, mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos organizar para que a luta pelo nosso direito não dependa apenas de uma entidade pública. Essa era a mensagem. Reitero minhas desculpas pelas minhas limitações e agradeço mais uma vez esse convite, que é um convite, vamos dizer, qualificado, por se tratar de um convite da instituição em que eu tive a oportunidade de fazer meus cursos superiores e minha pós-graduação, da qual eu guardo boas lembranças e sou muito agradecida. Muito obrigada, Tomara. Aqui a nossa moderadora está falando que todos os participantes estão elogiando muito a excelente explanação do Tomário. Parabéns pela live, pelos ensinamentos, todos parabenizando o excelente evento. Eu me identifico muito com a tua fala, no pedir desculpas, porque também estou, né, na divisão de ações inclusivas, tendo que promover ações, tendo que ser sensível à causa, sem ser uma pessoa com deficiência. Então, eu compartilho muito desse sentimento de às vezes, pedir desculpas, mas dizer que assim, nós da Divisão de Ações Inclusivas estamos muito abertos para fazer parte desse progresso, né? Então, é isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui, tá? E nos vemos em outras lives, em outras oportunidades, né? Que a Universidade Federal do Sergipe é esse campo de oportunidades e que tem que se fazer presente nessa luta que a gente quer ter por uma realidade melhor, né? Por essa sociedade mais inclusiva. Obrigada, me despeço agora. Eu que agradeço. Estou encerrando eu também. A nossa live, tá? Bom dia a todos e a todas. Bom dia.